Não é o que acontece, mas é como você reage que importa. Essa frase é de um mano que chama Epiteto, que é um dos picas aí do estoicismo. E ela é uma frase que ela é muito aplicada dentro da psicologia também. Porque se você parar pra pensar friamente, as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem, né? Então vamos pensar o seguinte, caiu um prédio do seu lado. Você ficar com muito pânico, medo, pavor, sair correndo desesperadamente é uma coisa. Você ver o prédio caindo e falar, meu Deus, nossa, o prédio caiu, que bad. E sair andando é outra coisa. Você começar a dar risada é uma outra coisa. O jeito como a gente reage a cada situação dita as consequências da mesma. E muitas vezes a gente não tem um controle emocional frente àquela situação. Então, vou te dar um exemplo. Um chefe seu te demite. Terrível, coisa horrível, uma coisa que é muito ruim, bota o seu futuro em jogo, bota o futuro da sua família em jogo, seus planos financeiros, milhares de compras que você tá parcelando em 12 vezes no cartão de crédito. Só que você levantar e dar um murrão na cara dele, talvez não seja uma boa ideia, né? Ou você levantar e você xingar ele, é uma ideia ruim. Ou você levantar e falar, pô, é uma pena, agradeço pelo tempo da empresa, é isso, valeu. O jeito como você reage vai ditar as consequências daquilo. Em uma, você vai ser preso, se você der um soco no cara. Outra, você provavelmente pode ser processado, pode ser queimado no mercado de trabalho, que é uma dor de cabeça. E na outra, simplesmente, você seguiu a sua vida. Óbvio que é muito mais fácil falar do que dizer, mas muito dos pensamentos dos estoicos, eles estão aí sobre o controle das nossas emoções. E por muitas vezes a gente coloca uma carga emocional muito maior nessas situações do que elas precisam. A gente fez na semana passada um vídeo falando sobre truques de psicologia para você aplicar no seu dia a dia. E boa parte daqueles truques se aplicam nesses conceitos de estoicismo que a gente está falando hoje. Por quê? A gente precisa ter um controle do entendimento se a gente está reagindo àquela situação de acordo com como a gente precisa reagir com o que está acontecendo, ou se a gente está colocando uma carga emocional a qual a gente está aumentando aquela situação além do que ela precisa. E também tem, às vezes, o de menos. Você botou menos atenção e teve uma reação menos necessária naquilo que deveria. Então vamos pensar que a sua mulher chega pra você e fala assim, amor, estou muito chateado que você fez tal coisa e acho que a gente precisa sentar pra conversar. Você virar e falar assim, é sempre assim, porque você saiu semana passada com suas amigas e não me falou, e na outra semana você fez tal coisa, e você faz isso, e agora você quer brigar. Cara, você tá agindo além. Você virar e falar assim, tá bom, fala aí. E ela falar por 1 hora e você não prestar atenção no que ela tá dizendo, tá agindo a menos. Você sentar e falar assim, tá bom, amor, fala pra mim o que te incomodou e como eu posso te ajudar a que isso não te incomode mais. Você dá a carga necessária a cada situação, vai te ajudar a ter um sofrimento psíquico menor, vai te ajudar a lidar com aquela situação melhor e não vai imbuir nela sentimentos que às vezes não pertencem àquela situação, principalmente no primeiro momento. Você sair contaminado pela emoção do primeiro momento, tomando decisão frente a algo de grande impacto que aconteceu na sua vida, é uma decisão burra. Tanto que toda coisa terrível que acontece na minha vida, de difícil, de complicado, que eu acho que, isso aqui é um grande marco, a primeira coisa que eu faço vou ficar eu com os meus sentimentos um pouco aqui, vou ficar puto, vou xingar, vou gritar, vou espernear no meu quarto, e aí quando eu for lidar com essa situação, eu vou lidar com ela do jeito sóbrio. Vou ponderar o que devo fazer, o que não devo fazer, vou dar uma volta com o cachorro, vou pensar, vou ler, vou escrever, vou botar num papel, porque aí eu só passo a tomar as decisões a partir do momento em que eu pensei a respeito delas. Porque você fazer a coisa no primeiro segundo que já aconteceu, muito provavelmente você vai fazer besteira. E no vídeo de hoje eu separei aqui algumas lições do estoicismo para você aplicar na sua vida. Então prepara a sua toga e vem filosofar no Conversas Difíceis. Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. Esse é o Conversas Difíceis, quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui nesse meu novo canal. Esse é meu novo canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, quero convidar você a se inscrever aqui. Estamos chegando aí rumo a 200 mil inscritos, então preciso muito da sua força. Falta pouquinho, assim, falta isso daqui, pra chegar em 200 mil inscritos. Então curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda em grupo do Zap, você me dá uma força imensa. E quem tá me dando uma força imensa também são meus amigos da Red Feather. Red Feather é uma marca que surgiu com o propósito de transformar o vestiário do cotidiano, pensando em peças que alinham conforto e estilo para você usar nas mais diversas ocasiões. Tá procurando aquela marca de roupa com altíssima qualidade que você pode usar para sair com sua namorada, vai usar no trabalho, vai usar no bar com seus amigos, vai usar no rolê do shopping, aquela peça que vai ser muito versátil, vai combinar com quase tudo que você tem e vai durar muito tempo no seu guarda-roupas. Red Feather é a marca pra você. Essa camiseta aqui que eu tô usando deles, texturizada, é linda essa camisa, viu? Coisa maluca com a qualidade que tem isso daqui. Eu gosto muito dessas camisas texturizadas, assim.
Eles têm várias peças desse estilo que eu adoro, mas também tem camiseta de algodão pima, camiseta de algodão egípcio, tecidos tecnológicos de secagem rápida para você usar no seu dia a dia. Tudo isso sempre pensando em trazer o melhor em cortes, estilo e inovação. E usando o cupom Edson Castro, você tem 10% de desconto nas suas compras lá na Red Feather. Dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e conhece aí os meus parceiros da Red Feather. E lembrando vocês que sempre que você acessa um link de um dos nossos parceiros, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Então, não custa nada você clicar, dar uma olhadinha no produto dos caras, mandar um salve pra eles na rede social, ver assim, pô, vem aqui por causa do Edson, valeu, obrigado por patrocinar o trabalho dele, vocês vão me dar uma força imensa. Não esquece de deixar o seu like também. O estoicismo foi uma escola de filosofia da Grécia Antiga que foi fundada lá por mais ou menos 3 a.C. por um humano que chama Zenão de Sítio. A vibe deles era criar uma linha de pensamento que priorizasse a paz interior, o autocontrole e o controle das suas emoções. E tiveram vários pensadores muito famosos, né, do estoicismo. Então tem o Epiteto, o Sêneca, que é muito referenciado, e talvez o mais famoso, que foi o imperador Marco Aurélio. Existem diversos livros sobre o estoicismo. Eu vou deixar alguns aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para quem quiser ler, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas eu quero partir aqui para uma outra lição do Sêneca, que é o seguinte: quem sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. E lembra que eu te falei que tinha muita coisa do estoicismo que lembra muito da coisa da terapia cognitiva comportamental? É porque, basicamente, o que o estoicismo tenta fazer é falar muito sobre o controle do nosso fluxo de pensamentos, sobre como a gente catastrofiza certas situações, ou certos pensamentos, ou perde o controle de certas situações por conta das nossas emoções. Então, isso é uma coisa que acontece muito na terapia, né? E eu vejo muito isso com o meu psicólogo, o maravilhoso Dr. Chris, que é muito sobre isso. Assim, uma coisa ruim tá acontecendo na minha vida. Eu falo, cara, tá acontecendo tal coisa, putz, é uma merda, isso vai dar uma dor de cabeça, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer não sei o que lá. E aí o Chris faz essa coisa do diálogo socrático, né, que é trazer as perguntas, que é pra destrinchar aquela situação. Ela, tá bom, mas já aconteceu? Não. Ah, tá bom. Se acontecer, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, tal coisa. Ele, tá bom, e a melhor coisa que pode acontecer? Ah, também pode acontecer tal coisa. E a coisa mais média que pode acontecer? Ah, tal. Ele, então ao mesmo passo que pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer a média e a boa. O que você pode fazer pra que não aconteça coisa ruim? Eu posso fazer tal, tal e tal. Você tá fazendo? Tô. Então você já tá fazendo tudo que você pode fazer pra que a coisa não dê errado. O que mais você pode fazer? Nada. Então por que você tá sofrendo? Então você entende como é uma quebra de pensamento? Porque às vezes a gente tem uma coisa que vai acontecer. Então, por exemplo, prova. Ah, vou prestar uma prova. Ah, meu Deus, porque eu não vou passar? Porque eu vou ir mal, porque o tema da redação vai ser difícil, e porque não sei o que vai ser difícil, e vai ter não sei o que, tipo, tá, cara, o que você pode fazer? Você vai ficar sofrendo? Olha que horrível. Tá estudando? Tô. Tá estudando o máximo que você poderia? Não. Você vai se fuder, você já sabe. Ah, não, então tô estudando o máximo que eu posso. Tá bom. Você pode fazer mais do que você tá fazendo? Não. Não adianta a gente sofrer muito, né? A gente tem que fazer, a gente tem que fazer o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer a gente não faz, e esperar ali pra ver o que vai acontecer. Eu gosto de estudar sobre essas coisas de psicologia, tenho lido muito também sobre estoicismo, porque é umas coisas que me ajudam a lidar melhor com as situações que eu vivo. Às vezes eu olho que eu tô passando uma situação muito tensa, ou que eu preciso fazer uma grande movimentação, eu olho e falo assim, tá, como é que eu posso tomar decisões sábias e tentar sofrer o mínimo possível para que eu possa trabalhar sem sofrimento? Porque eu tenho ansiedade, não sei se você sabe, mas eu sou diagnosticado com ansiedade, e às vezes a ansiedade toma controle de certas situações da minha vida, e no passado já tomou muito mais controle do que toma hoje. Então eu tenho que manter um olho ativo e atento para saber se aquela decisão que eu tô tomando é uma decisão baseada na melhor decisão que eu posso tomar, de acordo com as minhas ferramentas, minha educação, os meus valores, ou se é a ansiedade que tomou conta da minha razão e eu tô apenas reagindo. Porque eu sei que quando eu tô reagindo, eu sou burro. Quando eu tô pensando, eu tomo decisões inteligentes. Aqui outra braba do Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pô, essa é sinistra. Quantas pessoas você não conhece que tem uma vida boa, mas tá tão ferrado das ideias que não consegue sequer apreciar a qualidade da vida que tem. Ela não consegue apreciar aquele momento porque ou elas estão ferradas das ideias, ou elas estão consumidas por tretas do passado, ou elas estão consumidas por tretas do futuro, ou elas estão completamente estressadas, ansiosas. Então você não consegue ter qualidade de vida se você não controla a sua saúde mental. Isso pra mim é essencial. Tu provavelmente deve ter conhecido alguém que era pobre, mas era muito feliz. Fala, pô, o cara é tão pobre, mas feliz pra cacete. Como é que pode ele ser pobre e ser tão feliz? É porque o cara tem a saúde mental em dia. O cara sabe o que ele pode controlar, o que ele não pode controlar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele queria ter mais, com certeza gostaria de ter mais, mas ele não tem, ele consegue viver com o que ele tem. E a gente tem um pouco disso, né? A gente olha pra tanta coisa na nossa vida, saúde material, saúde financeira, status, relacionamento, a gente olha pra uma par de coisa, mas a gente não olha às vezes pra saúde mental nossa e como a gente sabota a nossa saúde mental. Uma outra braba do Epiteto que eu acho massa é a seguinte: a dificuldade mostra o que o homem
é. E essa é sinistra, assim, porque não sei se você já passou por alguma situação tensa na sua vida e o jeito como as pessoas reagem em certos momentos de dificuldades, você entende muito do caráter da pessoa, do quanto a pessoa tá compromissada com certas coisas e quem que é aquela pessoa no fim do dia. Então eu vou dar um exemplo pra você. Uma vez eu tinha um escritório que alagou. Eu já contei essa história? Que alagou o escritório, um escritório que eu trabalhava? Cara, simplesmente a rua alagou, começou a encher água, começou a passar pelo vão da porta, começou a alagar o escritório, cara. E no quintal dos fundos nosso, ele tinha um cano que escoava num riacho, que passa aqui na Vila Prudente. Que é um riacho que, inclusive, quem já passou aqui no João 23 na Vila Prudente, aquele beco que tem atrás do João 23, que tem é um beco enorme, assim, é um lugar que é o fim de todas as ruas. Ali, embaixo é um riacho, tem umas grades, você ouve o riacho passando até hoje, que é um riacho que vai dar em Anhangamelo. Então não é à toa que a Anhangamelo alaga também hoje em dia, né? Porque ela escoa um riacho. E ela é num ponto onde um bairro faz assim, né? Onde a Moca e a Vila Prudente se encontram. Então o que aconteceu? O riacho transbordou, como esse encanamento do nosso quintal tinha sido construído errado, a água, ao invés de ir pro riacho, a água do riacho estava indo pro nosso quintal. Então tinha a água da rua vindo e a água do quintal pegando e entrando também. Então, tipo, os dois lados estavam entrando água na casa. Cara, tinha água até a altura do tênis, assim. E aí, molhando móvel, molhando fio, molhando computador. A gente tinha um estúdio na época. Era o primeiro escritório nosso lá na Zap. Não sei se você chegou aí lá. Cara, foi um inferno. Alagou tapete. Tinha esses tapetes aqui no estúdio. Alagou tudo. Tudo, molhou tudo. O meu cachorrinho, o Capeto, tava no dia. Então o Capeto tava no meio da água. E aí, eu comecei a ver quem era quem da equipe de acordo com o jeito como cada pessoa reagiu. É muito louco. Então tinha gente que tava desesperada, que travou. Meu Deus, tá alagando, vamos morrer. Tinha gente que tava completamente foda-se. Pá, puta alagou, né? Que merda. Deu 6 horas, a pessoa foi embora. Falou, gente, tenho que ir e tal, valeu. Que já tinha parado de chover, né? Tinha gente que virou, eu não esqueço até hoje, o Tobias, o primeiro do seu nome, estagiário, cara, o cara faltou na faculdade pra ajudar. O cara falou, não, vou ficar aqui com você pra te ajudar. Mano, ajudou a limpar, ajudou a lavar, ajudou a fazer tudo. Teve maluco que, pintou o zap da mulher e foi embora. Lixo, minha mulher me chamou, preciso resolver um BO. Sumiu. E teve gente que virou a madrugada comigo limpando o escritório, limpando o estúdio, arrumando as coisas, até tudo ficar organizado, porque era o lugar onde a gente trabalhava, era o lugar onde a gente tirava nosso sustento. Então você começa a entender um pouco de como cada pessoa reage, porque é uma situação meio extrema, né? Tipo assim, tá tudo alagando, as coisas que vão dar ruim. Então tem gente que procura solução, vamos tapar a porta pra parar de entrar água. Tem gente que quer ajudar, me passa um rodo, deixa eu escoar a água. Tem gente que quer pular fora, puta, tem um compromisso, gente. Vocês acham que eu consigo sair nadando por aqui? E tem gente que fica desesperado no canto, gritando, falando, meu Deus, vamos morrer, meu Deus, nossa, que horrível, meu Deus. Então é muito isso. E é muito engraçado, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação até chegar a uma situação assim, né? É importante que a gente consiga fazer uma exposição gradativa de situações desconfortáveis pra que a gente saiba como lidar isso, pra gente fazer com que a razão tome controle e faça com que a gente tome decisões sábias. Por exemplo, se o assaltante te abordar na rua, você tentar tomar a arma dele é um jeito de você tomar um tiro. Só que se você não tem controle emocional, você não tem controle da situação. E isso é um bagulho muito louco, né? De como a gente às vezes é meio refém dessas situações, né? E até mesmo boa parte dessas dificuldades que a gente passa, né? Elas formam resiliência na gente, elas formam um caráter da gente, como a gente lida com aquilo, como a gente lida com a situação, como a gente vai construindo bagagem, como a gente vai construindo referência. Eu lembro quando eu organizava jogos universitários, pode parecer muito divertido o jogo universitário, mas é um inferno na Terra. Pra quem organiza, é um inferno na Terra, porque a situação tensa o tempo todo. Então eu tive que lidar desde com mina tendo crise de alergia porque foi picada por abelha, tava prestes a morrer, ter que lidar com um bêbado que se machucou, ter que lidar com traficante armado na porta do alojamento querendo me pegar, tendo que lidar com um caminhão que bateu em muro, tendo que lidar com gente sendo presa pela polícia, tinha que lidar com um monte de coisa, cara. Briga de faculdade, gente sangrando, cara, assim, era muito estressante, muito estressante. Só que assim, no primeiro ano, eu fui entendendo, no segundo ano eu entendi um pouquinho mais, a partir do meu terceiro, quarto ano, cara, meu último ano de atlética, Luquinha, você tinha que ver, mano, eu flutuava nas situações. Eu chegava aqui, ó, o que tá acontecendo? Tal e tal, o pessoal quebrando a cabeça, eu aqui, ó, peraí, é isso, isso. Canetatsu. E vai embora. Você vai criando uma casca, entendeu? Você vai criando essa resiliência. É isso que faz com que a gente lide melhor com as situações, né? E acho que a gente tá acostumado a viver um momento da vida, e é que sou eu filosofando, né? Onde tudo é muito confortável pra gente, tudo é muito na nossa mão, tudo é muito simples, tudo é muito dado, tudo é muito oferecido. E quando chega uma situação tensa, a gente espana, porque a gente não tá acostumado a ouvir não. A gente não tá acostumado a ter que brigar, lutar, se esforçar, ou ter que brigar com nós mesmos para tomar uma decisão sábia dentro de uma situação. Então, às vezes, chega um momento de grande virada na nossa vida, de uma situação que é complicada, a gente buga. Por quê? Porque a gente não criou um mecanismo de ferramentas internas nossas de como lidar com uma situação difícil. Tem uma frase do Sêneca que explica muito bem isso. A sorte é o que acontece quando a oportunidade
encontra o preparo. E é muito disso, você não vai conseguir prever o que vai acontecer na sua vida, mas você pode criar ferramentas para isso. Ferramentas. O que eu tenho de ferramenta para lidar com uma situação difícil, entendeu? O que eu tenho de mecanismo, o que eu tenho de pensamento, o que eu tenho de estratégia, o que eu tenho de vivências. Então você pode criar muitas coisas para quando chegar uma situação complicada, você saber, pô, isso daqui eu lembro que em tal momento eu tive uma situação mais ou menos parecida que eu lidei assim. Pá, tive uma outra situação que eu fiz tal coisa. Pá, pô, eu não sei lidar com isso, mas eu sei que tem uma pessoa que eu conheço que sabe lidar. Pá, eu tenho um contato de uma empresa que faz isso. Pá, então você consegue lidar com essas situações difíceis usando o básico, que é preparo, estudo, tentar, não antecipar, né? Porque antecipar a gente sofre com isso, mas é listar, tipo assim, uma situação, qual as piores coisas que podem acontecer e como eu agiria dentro disso, né? Tem, dentro de muitas empresas, grandes corporações, ou até mesmo na política, né? Uma parada que chama protocolo. Eu achei isso muito interessante, né? Por exemplo, se caísse uma tempestade agora em São Paulo e alagasse tudo e acabasse a luz da cidade inteira. Imagina, vamos supor um cenário hipotético. Qual que é o protocolo da prefeitura para lidar com isso? Qual que é o protocolo da Enel para lidar com isso? Uma empresa preparada, uma prefeitura bem preparada tem um protocolo. A gente vai botar tantos caminhões na rua, a gente vai terceirizar para fazer isso, a gente vai chamar os bombeiros, vai fazer não sei o que lá. Nosso protocolo é... Óbvio, se fosse uma prefeitura e uma empresa que se preocupasse com a população. Você precisa ter isso, né? Tipo, se eu for demitido amanhã, o que eu vou fazer? Essa é uma pergunta difícil, porque assim, hoje, do jeito que a gente vive no mercado, você pode estar sendo demitido a qualquer momento. Posso demitir o Luca agora. Inclusive, Luca, já foi demitido no meio de uma gravação? Não. Ah, tá. Mas você já foi demitido, né? Mas não fui eu que te demiti, tá? E não foi desse canal, é de outro. Mas enfim, você tem um protocolo de saber, tipo assim, pô, eu contava com isso, e agora? É de saber, tipo, pra quem você vai pedir ajuda, como é que você vai fazer, como é que tá o seu dinheiro, tem reserva financeira, você tem pra onde pingar. E acho que um pouco da vida adulta é isso, né? Você entender que várias situações, elas vão fugir do seu controle, e elas vão precisar de sobriedade pra que a gente encare elas. Elas vão precisar de uma abordagem analítica pra que a gente encare elas. Elas vão precisar que a gente pondere consequências, pondere quais medidas estão ao nosso alcance ou não e que a gente controle as nossas emoções para não piorar algo que já é ruim. Essa é a grande parada da vida adulta, porque um jovem, uma criança, um neném, ele chora quando tem um problema. Um adolescente, ele tem crise de raiva. Mas você, adulto, ter qualquer uma dessas duas reações frente a uma situação não vai resolver seu problema, é uma imaturidade e você vai sofrer mais do que você precisa. Tanto é que o Marco Aurélio, ele fala uma frase que é massa, né? Tipo assim, se tá no teu alcance, muda. Se não tá, aceita. Você pode fazer um bagulho pra resolver? Resolve. Tô resolvendo. Tentei resolver, não deu? Pô, acabou. Óbvio que a gente é um pouquinho mais complexo que isso, né? Mas assim, não dá pra gente passar muito, né? Tô brigando com minha mulher no relacionamento. Pô, já pediu pra ela mudar o bagulho que te incomoda? Já? Ela mudou? Não. E aí? Tô incomodado. Caralho. Termina? Mas não quero terminar. Então aceita. Não aceito que ela faça isso. Então, pô, você quer o quê? Sabe? É aceitar a inexorabilidade de certos fatos que acontecem na nossa vida. E pra terminar numa boa, do Sêneca aqui, ó, pra te inspirar. Apressa-te a viver bem a vida, que cada dia é por si só uma vida. É um pouco sobre isso, né? Sobre você apreciar um pouco o momento. A gente tá sofrendo tanto com o passado, a gente tá sofrendo tanto com o futuro, a gente tá sofrendo tanto com conjecturas que às vezes você não aproveita as coisinhas boas que você tem agora. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, sua casa, sua saúde, seu grupo de amigos. Pô, eu soubesse que um dia não iria mais ver com tanta frequência muitos dos amigos que eu fiz na faculdade, teria apreciado mais ainda a companhia deles, porque eu gostava muito da convivência com eles, mas o tempo passou, e a gente não tem o controle do tempo passar. E, infelizmente, muitas das coisas a gente aprende depois que elas passam. Então você, adulto, é importante que você saiba isso, aprenda disso. Fala assim, pô, tô aqui com minha família inteira reunida na mesa. Quanto tempo você acha que sua família vai ficar por aí? Tô aqui com meus amigos. A vida acontece. E a vida acontece forte às vezes. Não sabe onde um amigo seu vai estar amanhã, o que pode acontecer com ele. Então por que não apreciar, por que não curtir, por que não dar mais valor a essas situações? Então a gente tem que ter um pouquinho aí essa parada de aproveitar mais o momento, apreciar mais nossa vida, porque passa muito rápido, a gente perde o controle de certas coisas. Quando a gente vai olhar pra trás, a gente vai ver tanta vida que a gente perdeu sofrendo à toa, sendo que a gente podia ter passado a nossa vida vivendo. Meu nome é Edson Castro, esse é Conversas Difíceis. Valeu!